News from Home, da diretora Chantal Akerman, executado em 1977, é um documentário que aborda a troca de cartas entre a diretora e sua mãe durante sua estadia em Nova York. O filme não tem a intenção de capturar o espectador com vastas técnicas cinematográficas. Pelo contrário, a câmera permanece estática, captando diferentes partes da cidade de Nova York por bastante tempo, enquanto a narração da diretora, de fundo, acontece de forma rápida e, em alguns momentos, durante o longa. Chantal capta vários rostos da cidade sem nenhum constrangimento, o que remete bastante a um dos curtas da renomada diretora Agnès Varda, a ópera Mouffe, de 1958. O curta é um documentário ficcional gravado na rua Mouffetard, em Paris, durante a gravidez de Varda, a partir de um desejo da própria de gravar os transeuntes da rua e as suas expressões. As películas divergem, porém, a partir do momento em que o filme de Akerman não apresenta trilha sonora alguma, utilizando apenas os sons das ruas, e que também não se prende a rostos, e sim aos espaços da cidade de Nova York, captando imagens desde pessoas olhando diretamente para a câmera a uma janela de metrô, com a passagem das estações. O som também faz parte da memória auditiva da personagem. A lembrança de Chantal tem Nova York e dos momentos em que viveu na cidade são transpostas ao espectador a partir da sonoridade do filme. A cidade, viva, pulsante, que independente da realidade dos personagens pessoas que nela vivem, segue ininterrupta. O passado e o presente se misturam a partir de sons, que seguem os mesmos, apesar de haver um salto temporal entre o período em que Chantal morou em Nova York e o momento em que o filme foi gravado. É a percepção bergsoniana, a noção de que toda percepção constitui uma adoração que prolonga o passado no presente, contaminando sua pureza e conferindo-lhe um status composto. Arrisco dizer, inclusive, que um dos recursos mais importantes e bem aplicados no filme foi o som. E faço uma referência à fala de Werner Herzog, que disse, em sua vinda ao Brasil, que um grande filme é aquele que pode ser ouvido. O cineasta afirmou sempre fechar os olhos durante 30 segundos para ouvir o filme. Chantal cativa a percepção auditiva de seu espectador e faz de seu filme uma memória sonora da saudade. Outro ponto bastante chamativo da obra é a forma como Chantal proporciona ao espectador um formato à sua memória. Vale ressaltar o conceito de memória, que, segundo Henri Bergson, a memória é o progresso do passado ao presente. Ao narrar suas cartas, apresenta a cidade de Nova York em vários espaços parados, os movimentos com o carro ou quando ela se mostra na janela do metrô. Pode-se traçar aqui um paralelo entre as passagens das estações de metrô e a passagem do tempo. O tempo torna-se, então, imagem. As imagens de Chantal tornam a espacialidade do tempo uma entidade visual. O espectador consegue observar o tempo. Akerman atinge o espectador da mesma forma como as cartas a atingem. É similar à maneira como a carta permanece em sua cabeça como um registro. Ela nos entrega as imagens para registrarmos em nossa própria cabeça, transformando suas memórias pessoais em memórias do espectador. Não apenas registrar, como pensar sobre aquilo que estamos vendo. Por esse motivo, a montagem do filme é simples, sendo de um espaço para o outro. O filme carrega em si espaços vazios. É uma obra incompleta, no sentido de que o espectador cabe dentro da película e veste-se de outras memórias. Observa, através dos olhos de outro, as repetições cotidianas e rotineiras. Tal olhar rompe com a cotidianidade do espaço que vimos, assim como a fala de Chantal. Imagens impessoais que, a princípio, poderiam ser registro de qualquer um, tornam-se um registro de todos. Claro que quando abordo a câmera estática e a montagem simples, em nenhum momento traço um paralelo entre esse documentário e a ficção da mesma diretora,
Jeanne Dielman. Pois, além do gênero e a intenção da diretora ser totalmente outra, aqui não temos uma personagem. Podemos considerar o filme News from Home de acordo com a ideia expressada por Pasolini sobre cinema, como discurso indireto e livre. O filme também bota à prova o espectador diante do tempo, passando e sendo digerido, na forma como ele simplesmente é. Não existe câmera lenta ou ágil, nem excesso pirotécnico de informação na imagem, e de como ela é trabalhada. É a captação do tempo, em espaços e acontecendo como simplesmente acontece no cotidiano. A obra se propõe a ser um retrato cotidiano. Executada em 1977, pode ser considerada ainda mais importante nos dias de hoje. Exatamente por uma diferença de estímulos sobre um indivíduo dos anos 70 e um indivíduo em 2021, além de como cada um registraria essa obra. Claro que não resumo o filme de Chantal Akerman a uma simples provocação ao espectador do novo século, porque confirmando isso, deixaria de lado um dos polos do filme, que é a narração das cartas entre mãe e filha. Processo esse que acontece de forma apenas sonora e que em nenhum momento é mostrada a mãe, tampouco as cartas faladas durante o filme. Coloco esse ponto do filme como um pilar, pelo fato de que, enquanto as imagens de Nova York aparecem, a narração nos faz pensar sobre a relação da diretora com a mãe, mas não deixando de lado a cidade e a vivência que a diretora teve em um dado momento. Um ponto que evidencia a cabal experiência bergsoniana proposta pelo filme, que faz com que o espectador tenha uma vivência indireta sobre o que seria a relação da memória, espaço e imagem. Será que a carta, lida pela própria Chantal, faz os espectadores interpretarem da mesma forma o que é dito? Em algum momento, as imagens mostradas para um espectador vão ser recebidas da mesma forma por outro? Qual a relação entre os olhos do espectador com os rostos registrados pela câmera? É distante a relação que nós, espectadores, temos com a tela do filme e a da diretora, assim como as cartas de Chantal com a cidade de Nova York? Há uma efervescência de questionamentos que se multiplicam a cada cena. Qualquer tentativa de resposta aos questionamentos propostos é rasa. News from Home é um discurso sobre a inexistência de uma memória pura e da ausência de sentido em sua procura, pois a beleza reside justamente nos distintos impactos causados a cada espectador, com suas experiências e registros que vão digerir o resultado na tela de uma forma única. Da mesma forma que é para a diretora a leitura de cartas escritas por sua mãe, querendo saber das novidades sobre a estadia da diretora em uma nova cidade, ou estando tão ausente em mandar respostas de volta. Uma experiência normal de se ocorrer, mas não da mesma forma de se entender ou interpretar. Principalmente em um formato específico como o audiovisual. Nesse momento lembramos dos documentários de Agnieszka Varda, com As Praias de Agni, em que ela fala de sua vida do começo de suas produções até a época da execução do filme, e Visage Village, que mostra uma viagem da diretora com o artista J.R. falando da experiência de vida dela, e do artista, que a acompanha, junto com entrevistas fotografadas e depois sendo registrados com fotografias gigantes em múltiplos espaços públicos para que eles pudessem se ver, assim como outros. Ressalto que não há aqui uma comparação entre o trabalho de Chantal com o trabalho de Varda, visto que Chantal faz uma experiência muito mais introspectiva do que a de Varda, e bem longe da linguagem proposta pelos documentários de outros diretores da Nouvelle Vague, como Jean-Luc Godard, que utiliza muito mais a linguagem da imagem moldada pela própria montagem, do que a experiência de sentir o tempo, que é um dos principais pontos chamativos da cinematografia de Chantal Akerman. Podemos dizer que a proposta da experiência da imagem nunca está só, proposta por Chantal em seu filme. Pode, entretanto, ser comparada com as obras ficcionais Em Busca da Vida e O Ano Passado em Mariambá. Não há sentido em traçar paralelos e comparações entre tais obras no quesito gênero, mas na forma como ambos trabalham a execução das obras, deixando acontecer o tempo na imagem e querendo botar em teste a experiência do espectador, sentindo o tempo passando na obra,
de maneira mais sensitiva. Mostra uma comunicação relativamente parecida com o que Chantal quer propor ao espectador. O indivíduo na imagem, com o indivíduo espectador. O tempo passando na tela e o tempo que o espectador o está olhando. Nessas comparações, não coloco a montagem do filme de Renat com News from Home, pois são aplicados de forma completamente distintas, e a sua relação com o espectador já se difere logo nos primeiros planos de cada um dos filmes. Logo no primeiro plano estático, é possível observar uma das ruas de Nova York, com carros indo e vindo, e acompanhados apenas do som ambiente. O plano permanece dessa mesma forma por alguns minutos, até ser cortado para outro, similar. Esse processo inicial já entrega ao espectador qual a proposta do filme, o que vai se afirmando a cada plano que passa, e, junto com a narração de Chantal, que não muda de tom em nenhuma das cartas narradas, mesmo alguma delas escritas pela mãe, demonstrando preocupação pela filha e por sua ausência. É possível encontrar uma proposta similar do cinema experimental do artista Andy Warhol, com seus 2 filmes, Sleep, que Warhol capta por 5 horas a noite de um homem dormindo, e Empire, que mostra o prédio Empire State sendo filmado no mesmo plano estático durante todo um dia. Nessas obras, é possível entender a proposta de sentir o tempo de forma mais precisa possível, sem cortes e sem acelerá-lo. Chantal segue um caminho similar, mas longe de ser igual, pois seus planos se misturam entre luzes naturais do dia, de noite, de tarde, em espaços internos ou não se importando sobre sua cronologia da tela, e sim o tempo executado em cada plano, em conjunto com a narração de suas cartas. 2 pontos que quebram a ideia de similaridade entre os filmes de Chantal e Warhol. Akerman não esconde a necessidade de mostrar que não é o tom da imagem ou da narração que interessa na obra, e sim como que o tempo e como elas são registradas pela diretora podem ser transmitidas para o espectador. Sinta o tempo passar. Simplesmente escute as cartas. O filme está na sua frente. Então se permita a esses registros, a essas memórias, a esse tempo. Um tempo que não faz mais parte da diretora responsável pela obra, mas pertence àqueles que agora estão observando. E estão observando de forma atenta, ou talvez tediosa, entendendo ou não a moldura temporal proposta por Chantal.